Fala galera, seja muito bem-vindo à aula 54 do nosso curso de Dart e hoje nesse vídeo, na seção de classes, nós vamos falar sobre variáveis e métodos de classe. Tá? Bom, até o momento nós utilizamos bastante chamar um construtor ou utilizar a palavra reservada new para ter uma instância de uma classe, para assim podermos ter acesso às suas propriedades e também os seus métodos. Tá? Existe uma outra forma para que possamos ter acesso a propriedades e métodos de uma classe. Tá? Existe também até uma diferença, né? Porque quando nós utilizamos a palavra reservada static dentro de uma classe, dentro de uma propriedade, um método, nós não estamos precisando instanciar uma classe para ter acesso a esses membros. Tá? Bom, eu vou mostrar um exemplo, fica mais fácil para vocês entenderem. Então eu vou criar uma classe aqui chamada de produto, tá? E dentro dessa classe eu vou colocar aqui string, uma descrição, tá? E vou chamar aqui o construtor para preencher essa propriedade. Tá? Eu vou colocar um método também, calcular, por exemplo, calcular preço. Imaginamos que nós estamos fazendo uma regra específica aqui para calcular o preço desse produto. Tá bom? Maravilha. Como que nós acessamos essas propriedades? Da forma que nós já conhecemos, né? Final, vou colocar aqui o nome de uma variável específica, produto, passo a descrição, ó, TV, simples assim, e consigo acessar as propriedades, são descrição e também calcular preço. Simples assim. Então, consigo facilmente acessar essas propriedades. Mas como que eu consegui acessar? Porque eu tive que chamar um construtor, né? Tive que chamar um construtor ou utilizar a palavra reservada new para que eu pudesse ter acesso a esses membros. Tá bom? Maravilha. É essa forma que nós mais utilizamos. Só que tem uma outra forma que não pertence à instância. Então, presta atenção que para eu ter acesso a essa descrição, eu tive que chamar o this. E esse this é uma instância em memória. Né? Tive que instanciar para que eu pudesse ter acesso a essa descrição. Existe uma outra forma que é utilizar a palavra reservada static. Então, a classe tem membros estáticos que pertencem a ela, não a uma instância. Tá? Vou mostrar aqui um exemplo. Vamos lá. Vou criar uma classe chamada formatador. Tá? Formatador. Tá? E nessa classe eu vou ter duas propriedades, simples assim. Primeira propriedade eu vou colocar, por exemplo, do tipo inteiro. Vou colocar aqui, ó, limite de caracteres. Imaginamos que nós estamos criando um formatador para formatar os nossos textos, né? Só que dessa forma aqui, essa propriedade ela pertence à instância. Eu quero que ela pertença à classe, não à instância dessa classe. Então eu vou colocar a palavra reservada static na frente. Tá? Eu já consigo acessar ela sem chamar o construtor. E aí eu vou criar também um método. Vou colocar um método aqui, void, por exemplo, formatar, e ela vai receber um string, um texto. Imaginamos aqui dentro que nós fazemos toda essa regra, né, tranquilamente para fazer essa formatação. Só que dessa forma ainda pertence à instância. Eu preciso transformar esse método para pertencer somente à classe. Então eu utilizo na frente static. Simples assim. Tá? Então como que eu utilizo? Simples. Vamos lá. Venho para cá, eu chamo diretamente a classe, não preciso chamar o construtor e já chamo as suas propriedades. Lá, o limite de caracteres. E também consigo chamar o formatador, ponto, formatar, e posso passar um texto específico. Nesse caso, eu posso passar o próprio texto que nós temos ali da descrição, para ver se o texto está bem formatado, algo assim. Tá bom? E olha só que interessante. Aqui temos propriedades e métodos de instância, e aqui temos propriedades e métodos da própria classe. Tá bom? Então é bem interessante você saber essas diferenças e quando utilizar dentro aí dos seus projetos. Beleza? Show? Então eu te vejo no próximo vídeo.